O que eu percebo é que as pessoas ainda têm uma concepção de Deus muito antropomorfizada. As pessoas ainda pensam que Deus tem que agir conforme a conduta humana, que ele tem que se estabelecer dentro dos padrões de bondade e maldade no qual os seres humanos criaram. A gente criou o certo e errado, a gente criou a luz e trevas, a gente criou o bom e o mal. E Deus está totalmente além disso, ele não é uma figura presente dentro do reino humano, ele está totalmente no metafísico, é algo intangível e abstrato. Então, quando a gente canaliza Deus dentro de uma energia antropomorfizada, a gente transforma Deus no ser humano. E a gente pede que Deus atue sobre nós através das condutas humanas. A gente deseja que Deus nos faça crescer, nos deixando cada vez mais rico, que nos faça crescer, nos deixando cada vez mais gloriosos, que nos faça crescer usando dos instrumentos de ensoberbecimento humano, quando na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Toda a loucura generalizada que ocorre no planeta Terra sempre foi, sempre será e sempre é criação humana. Quando os seres humanos finalmente compreenderem isso, haverá um outro Deus, que é um Deus que se fará presente no coração de cada ser humano presente no planeta Terra, porque cada ser humano será de fato a imagem e semelhança de Deus, não somente na forma corpórea, como na forma espiritual e na forma de ser e agir no dia a dia do cotidiano que nós temos aqui. Mas é óbvio que uma coisa dessa para acontecer, só se houver uma reviravolta muito grande na humanidade. Se ocorrer, só daqui a 5.000 anos, no mínimo. Porque ainda os seres humanos têm uma visão muito limitada da existência. O que é a vida de um ser humano? É nascer, pagar a conta até o final e morrer. Não existe um horizonte existencial de esplendor. Está tudo sempre dentro de um curral. A pessoa já nasce com um script programado para a vida dela, que ela tem que ir para o colégio, aí depois tem que arrumar um emprego. Aí depois paga a conta a vida inteira, tem uma esposa, ou tem um marido, tem um filho, ou tem uma filha, depois morrer, ser enterrado, depois ninguém nunca mais se lembra da pessoa, e se lembra sempre voltada aos padrões materiais, é sempre se lembrando da casa que a pessoa teve, da roupa que ela usou, do emprego que ela teve, da quantidade de saldo bancário que ela tinha na conta dela, nunca lembrando sobre quem a pessoa foi, sobre o que ela fez, sobre as atitudes que ela semeou na vida dela, sobre a alma dela. É sempre tudo da cara para fora. São as roupas que a pessoa usou, são os carros que a pessoa comprou, são as namoradas e os namorados que a pessoa teve. É tudo sempre o exterior. É nunca a atitude da pessoa para com o semelhante, é nunca a caridade que ela praticou, é nunca o amor ao próximo que ela tentou estabelecer. É sempre o boleto bancário que ela pagou, é sempre a casa que ela comprou, é sempre a roupa que ela usou, é sempre exterioridade. Então hoje a vida humana é um negócio muito delimitado dentro da viseira da sociedade, que é uma criação puramente humana, que Deus não tem nada a ver com isso. Se a gente reclama de Deus por coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente tem que lembrar que a nossa vida não foi uma criação de Deus, mas uma criação humana. O nosso sistema de vida é totalmente uma criação humana. Deus não criou um boleto bancário, não criou emprego, não criou escola, não criou trabalho, não criou nada que tenha a ver com o ser humano. Essas loucuras foram todas criações do ser humano. Então, se a gente culpar Deus por coisas que nós mesmos criamos, o que a gente é? Qual é a classificação que se dá para uma pessoa que faz uma culpabilidade dessa? É um louco, é um esquizofrênico, é um retardado. Qualquer um que tenha um mínimo de lucidez, um pingo de consciência do que seja Deus e do que seja um ser humano, não culpa Deus por nada, apenas agradece. Olha o sol da manhã e agradece, dá um mergulho no mar e agradece,
bota o pé na terra, agradece. Sente o cheiro de terra molhada, agradece. Olha para uma flor, agradece. Olha para uma árvore, dá um abraço. Só que como o ser humano perdeu totalmente o contato com a natureza, ele pode estar na praia, pode estar no rio, pode estar dentro da mata, que ele vai estar pensando em loucuras humanas. Em loucuras humanas o tempo inteiro. Ele não consegue sair desse ciclo. E é um ciclo que se repete infinitamente. Ele tem que pensar na conta que ele tem para pagar, no aluguel que ele tem para pagar, nos filhos que ele tem para sustentar, no trabalho que ele tem que arrumar. É sempre no ciclo da sobrevivência humana sem parar. Desde o momento em que ele deu a primeira respiração até a última respiração que ele dá antes de morrer, ele está totalmente imerso dentro do mundo da vida humana. Deixa eu ver se... Vou ter que pausar porque ele só vai até 7 minutos aqui, peraí. A pessoa é julgada por aquilo que ela fez ou por aquilo que ela deixou de fazer. Nunca por aquilo que ela é. Se ela é uma pessoa boa ou má, se ela é uma pessoa honesta, se é uma pessoa íntegra, isso não significa absolutamente nada. O que significa é o saldo que ela tem na conta bancária e a roupa que ela usou quando ela foi para a festa de aniversário do filho do presidente da empresa que ela trabalha. Então, ao meu ver, respondendo a sua pergunta, a única forma do ser humano transcender essa loucura generalizada na qual ele está presente desde que abriu os olhos nesse mundo é ele realmente tentando compreender o que é esse mundo. Se ele acha que esse mundo é algo natural, então ele jamais terá uma tomada de consciência além desse horizonte existencial humano. Ele jamais vai perceber Deus como algo além de antropomorfismo, como algo além do reino humano. Ele sempre vai ver Deus como se fosse uma criatura. Ele vai ver Deus como se fosse um ser humano. Então ele sempre estará culpando Deus, porque para ele, Deus tem que agir sobre a égide das proteções humanas, nunca no espiritual, nunca no metafísico. Porque para uma pessoa que só está dentro do contexto humano de existência, uma pessoa que não consegue vislumbrar nada além, ela jamais terá uma outra visão de Deus que não seja uma visão humana. Então, se eu julgo Deus como ser humano, eu espero que ele haja como um ser humano, me dando sempre benesses materiais, me dando sempre uma casa boa, me dando uma vida boa, me dando prazeres carnais absolutos e diários. Só que Deus, ao meu ver, a minha opinião, é algo totalmente transcendental da egrégora humana. É algo que está suspirando no cosmos e dotando a galáxia com a sua pulsação divina a todo instante. É algo incompreensível, inalcançável, inatingível para a nossa psique terráquea. E ele escreve certo por linhas tortas, né? Pelo fato dele não ser um ser humano, dele não ser uma criatura humana, ele age conforme as diretrizes do reino dele. Ou seja, o bom e o mal para Deus não existe, porque bom e mal é a criação humana. O progresso e a decadência para ele não existe, porque essas são criações humanas. O belo e o feio para ele não existe, porque são criações humanas. Então, ele age sempre numa diretriz metafísica, ou seja, escreve certo por linhas tortas. Então, as pessoas nesse planeta são muito mimadas por um Deus antropomorfizado. Quando a gente começar a entender que Deus não tem nada a ver com o ser humano, que ele age como ele tem que agir mesmo, se ele tem que te dar lepra, ele vai te dar lepra. Se ele tiver que te fazer sofrer intolerável miséria, ele vai fazer. Se ele quiser te botar numa família desgraçada e te fazer sofrer, ele vai fazer, porque ele sabe o que você tem que passar para você poder aprender aquilo que você precisa aprender. Às vezes, se você nascer num berço de ouro, você não aprenderia as coisas que você precisaria aprender se tivesse nascido numa manjedoura. Então é por aí que Deus funciona. Agora,
Se isso é algo bom ou se isso é algo mal, aí fica a critério humano, né? Eu particularmente acho isso tudo uma grande loucura. Eu gostaria que não existisse Deus, que não existisse nada dessa tragédia toda que aconteceu no planeta Terra e que nós tivéssemos um real livre-arbítrio. Porque o ser humano ele não tem livre-arbítrio, isso é uma ilusão. Qual que é a escolha que um ser humano tem? Nenhuma. Só se ele for um ser muito forte, um ser de uma resiliência incrível para conseguir totalmente contra a maré da humanidade presente no planeta Terra. Uma pessoa que tem que ter uma fortaleza extraordinária, uma personalidade incrível para viver da forma como ele quer. Porque desde o momento que a gente nasce, a gente tem que viver dentro daquela forma já estabelecida há milênios a fio. E é sempre aquela repetição. Repetindo. O que o teu bisavô fez, o que o teu avô fez, o que o teu pai fez. Sempre repetindo as vidas. Vou repetindo. 7 bilhões de criaturas repetindo sem parar. Como se fosse uma produção em cadeia de uma manufatura de uma fábrica. Sempre repetindo as vidas sem parar. Então, para uma pessoa conseguir transcender tudo isso que eu estou falando, ela tem que ser um Buda, tem que ser um Krishna, tem que ser um Mahatma Gandhi, tem que ser um Jesus Cristo para conseguir realmente ter um livre-arbítrio e criar a própria vida. E é mais ou menos isso aí, que é a pergunta que você me fez. Eu acho até que eu já falei muito, né? E eu acho ainda mais uma outra coisa, que além desse Deus que eu falei, existe um outro Deus, que é um Deus que está ainda mais incognoscível do que esse Deus que eu falei. É o Deus que é a fonte primordial de onde toda a vida foi emanada, que é aquele mar de pura consciência, de pura energia, que às vezes a gente consegue acessar durante o estado de meditação profunda, que é quando não existe tempo, não existe espaço, não existe forma. A gente não tem um corpo, a gente só tem uma consciência submersa num mar de pura consciência. E não existe um eu, não existe um outro, não existe um você. A única coisa que existe é aquele mar de consciência indescritível, que a pessoa realmente tem que experimentar para saber do que se trata. E é mais ou menos isso aí. Acho que já tá.